Muito bem, queridos, ouçamos a leitura de Miqueias, capítulo 7, 18 a 20. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós pedimos a bênção da iluminação do Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra nessa noite. Que ela nos traga alento, que ela nos traga ânimo na perspectiva de um ano novo que se aproxima e dos problemas que com ele virão. Ajuda-nos a manter a nossa confiança firme em Ti e dê que a exposição das Tuas palavras agora traga luz ao coração do Teu povo. Abençoa aqueles que também nos acompanham através da internet. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Miqueias foi chamado por Deus para levantar a voz, denunciar os pecados do Reino do Norte, a nação de Israel. Ele viveu cerca de 750 anos antes de Cristo. E ele foi contemporâneo do profeta Oséias e do mais conhecido profeta Isaías. E talvez ele viu a queda de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, que aconteceu no ano 722 a.C. Miqueias foi mandado por Deus para o Reino do Norte, a nação de Israel, como último recurso de Deus contra o seu povo que o havia abandonado. O povo tinha deixado o culto a Deus, estava adorando os deuses das nações pagãs, das nações vizinhas, haviam abandonado os preceitos da lei de Moisés, especialmente os preceitos relacionados com o amor ao próximo, a justiça social, a equanimidade no julgamento, papel dos juízes, e havia também a corrupção dos reis, dos sacerdotes e juízes. Enfim, a nação havia abandonado completamente a revelação que Deus havia feito de si mesmo. Havia quebrado o pacto que tinha feito com Deus, onde Deus seria o único Deus e eles seriam o povo abençoado por Deus. O profeta era o homem da hora, era o último recurso de Deus. Ele levantava profetas quando os reis, sacerdotes, juízes, governadores haviam se corrompido. O profeta, então, era enviado por Deus para anunciar o juízo que se aproximava, a não ser que a nação se voltasse para Deus e abandonasse toda a prática pecaminosa. É isso que Miqueias faz aqui no seu livro. Ele chama a nação ao arrependimento. Aqui no capítulo 7, que é o contexto mais imediato, ele começa denunciando os pecados de Israel e anuncia o castigo que Deus vai mandar, aí no verso 8. Ele lembra o que Deus já fez pelo povo, chama o povo ao arrependimento e proclama a misericórdia de Deus, do verso 9 até o verso 17. E é assim que ele termina o seu livro, nos versos 18 a 20, que é a passagem que nós lemos, extasiado com a misericórdia de Deus para com o seu povo. Como é que Deus ainda conseguia ter compaixão, misericórdia daquele povo rebelde, daquele povo que constantemente o provocava com seus pecados e que se esquecia da aliança? Miqueias termina seu livro com essa pergunta retórica: quem é semelhante a ti, ó Deus? Quem é semelhante a ti? Que Deus há que seja parecido contigo? Quem se pode comparar a ti? Há muitos deuses no mundo, nós sabemos disso. A humanidade sempre acreditou que há muitos deuses. Na época de Israel, os fenícios, moabitas, filisteus, cananeus acreditavam em Baal, Astarote, Quemos, Milcom, Moloque, Quium, Dagon, Instar, Renfã, Sicut, e a lista vai. Deuses e mais deuses.
Na época do Novo Testamento, além desses deuses das nações pagãs, dos povos do Oriente, havia os deuses gregos, encabeçados por Júpiter ou Zeus. Havia as religiões de mistério que adoravam deuses como Íris, Osíris. Havia os deuses do panteão romano, como Afrodite e Apolo. O próprio César era adorado como Deus no mundo em que Jesus e os apóstolos viveram. Esses deuses, com certeza, eram e tinham sido concebidos de acordo com a mentalidade humana, porque eles eram a cara dos seus criadores. Eles eram cruéis, vingativos, imorais, eles eram mentirosos. Nós lemos que o deus Moloque exigia sacrifícios humanos, que o deus Dagon era o deus da zombaria e da mentira, que Baal exigia que seus adoradores se cortassem com facas. Na verdade, a Bíblia nos diz que por detrás desses deuses estava a atuação de demônios. Demônios estavam por detrás dos ídolos que eram adorados pelos povos pagãos. Isso explica a crueldade desses deuses, a maldade deles, a imoralidade do culto que era prestado a eles e assim por diante. Mas o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, era diferente de todos esses deuses, completamente diferente, porque ele não era o resultado da imaginação humana, nem foi criado por ninguém. Por isso que o profeta, ao terminar o seu livro, pergunta: que Deus é igual ao nosso Deus? E a pergunta dele aqui se deve especialmente ao meditar na misericórdia de Deus para com o seu povo. Em que Deus é diferente, então? E o profeta aqui, a partir do verso 18, ele enumera pelo menos 4 coisas. O que eu quero ver com vocês nessa noite é em que Deus é diferente dos outros deuses daquela época. Depois nós veremos o que isso representa para nós, que o nosso Deus é o que Ele é. E por último, para quem esse Deus mostra a sua misericórdia, que é o que o distingue dos demais deuses. Minha expectativa é encher o nosso coração de esperança, de confiança nesse Deus, diante dos desafios que, com certeza, a estação nos traz. Em que Deus é diferente? Verso 18: quem é semelhante a ti, ó Deus? E aí o profeta enumera 4 coisas. Primeiro, que perdoas a iniquidade. Deus é diferente dos outros deuses, porque Ele perdoa as iniquidades, os erros, as iniquidades cometidas pelo seu povo. E Ele faz isso livremente. Nas religiões pagãs não existe perdão livre, não existe nenhum Deus que livremente perdoasse os seus adoradores. Quando Deus oferecia o perdão, geralmente era mediante o castigo do indivíduo. O indivíduo tinha que se lacerar, ele tinha que trazer alguma coisa que lhe era cara e renunciar diante daquele Deus para que pudesse se apaziguar com a divindade. Mas o nosso Deus, Ele oferece um perdão completo, perfeito, absolutamente livre, sem nenhuma condição da parte dos seus adoradores. Assim era o Deus de Israel, assim é o nosso Deus, que é o mesmo Deus. Porque em Cristo Jesus, que já na cruz do Calvário levou a culpa das nossas transgressões, Deus oferece, como nenhum outro Deus, pleno e livre perdão a quem o segue, a quem o ama e quem crê nele como sendo o único Deus verdadeiro. É nisso que ele é, em primeiro lugar, diferente de todas as demais divindades criadas pela imaginação humana. O conceito do perdão livre. Somente o Deus de Israel fazia isso naquela época. Somente o nosso Deus faz isso. Todos os demais deuses, em todas as outras religiões, se exige o mérito, o merecimento do adorador para que possa ser reconciliado com a divindade, para que possa obter o perdão de pecados. Em segundo lugar, Deus é diferente porque Ele não somente perdoa livremente, mas Ele se esquece da transgressão do seu povo. Ainda no verso 18,
Tu te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. Aqui é uma referência ao povo de Israel. Israel era a herança de Deus, e havia ainda um remanescente, havia um povo ainda fiel no meio do reino do norte, que temia Deus. Pois bem, Deus não somente perdoava aquele remanescente fiel, mas Deus se esquecia da transgressão deles, no sentido de que Ele jamais voltaria a tratá-los conforme os pecados. Ele não é um Deus vingativo, como os deuses pagãos. Os deuses pagãos não esqueciam, não. Se você cometesse uma transgressão, pode esperar que uma hora dessa ele vinha fazer vingança contra você. Não tinha esse conceito de esquecer, no sentido de tratar a pessoa como se ela nunca tivesse feito alguma coisa errada. Eu sei que eu já contei essa história aqui, não sei quantas vezes, mas não faz mal. Vou contar de novo. Sempre a minha esperança é que vocês esquecem tudo que a gente prega no domingo. Já na quarta-feira, quinta-feira, vocês nem lembram mais. Então, por isso que a gente sempre pode contar as mesmas coisas, né? A história do homem que veio reclamar da mulher no gabinete pastoral. Isso é um fato fictício, viu? Não é ninguém pensar que é alguma coisa que aconteceu aqui na igreja. Mas o pastor foi reclamar da mulher no gabinete pastoral e disse: pastor, eu queria que o senhor falasse com a minha mulher, porque quando a gente briga, ela fica irritada, ela fica histérica. O pastor disse: você quer dizer histérica? Disse: não, é histórica mesmo. Ela começa a lembrar todos os meus erros de 25 anos de casamento. Deus não fica histórico quando você peca mais uma vez e vem pedir o perdão dele, do tipo assim: olha aqui, ó, e Deus passa na cara tudo que foi bom que acordou um monte de gente, né? Deus passa na cara tudo o que você fez nos últimos 30 anos da sua vida. É nisso que ele é diferente. Ele se esquece da transgressão do seu povo. Ele perdoa livremente, ele se esquece, ele não é vingativo, ele não passa na cara quando nós caímos no mesmo pecado, infelizmente. Quantas vezes, não é verdade? No mesmo pecado, e a gente, envergonhado, volta para Deus, sempre seguro de que Ele não vai se vingar, Ele não vai passar na cara os perdões anteriores que Ele já nos concedeu. O terceiro sentido em que Deus é diferente dos demais deuses é que Ele não retém a sua ira para sempre. Ainda no verso 18, o Senhor não retém a sua ira para sempre. Deus fica irado, é verdade, isso a Bíblia não esconde. Ele ama seu povo, mas ele fica irado com seu povo, porque ele é santo, ele é justo, ele é reto, e a sua ira é a reação justa da sua natureza santa contra o pecado do seu povo e que demanda punição. Faz parte da natureza divina exigir que o pecado, todo pecado, seja punido. Porém, Deus, diferentemente dos deuses pagãos, se ira por um breve tempo, mas não para sempre, porque se Deus mantivesse a sua ira contra nós para sempre, todos nós seríamos consumidos. Mas a sua ira dura só um pouco. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Deus nos castiga, mas não eternamente. O nosso Deus, Ele nos corrige, mas com mão branda, com paciência e com brevidade, porque senão nós não suportaríamos o peso da sua mão sobre nós. Ele perdoa livremente, Ele esquece o que nós fazemos, falando figuradamente, é claro, né, que Deus não esquece de nada, mas esquece no sentido de que Ele não nos trata conforme o que nós já fizemos no passado. E esse Deus não fica com raiva de nós o tempo todo. Ele não fica com raiva de nós o tempo todo. A sua ira dura somente por um tempo. E a última coisa que o profeta diz, que Deus é diferente dos demais, é que Ele tem prazer na misericórdia, final do verso 18, porque Ele tem prazer na misericórdia. A palavra misericórdia aqui é a mesma palavra hebraica que é usada em alguns contextos do Antigo Testamento para falar do amor que a mãe tem pelo seu filho. É misericórdia, é compaixão.
é aquilo que a mãe sente pelo filho que está sofrendo, o filho que está com uma doença, o filho que está passando por uma necessidade. Esse sentimento que Deus tem por seu povo. Na verdade, Ele não somente tem esse sentimento, mas Ele tem prazer em exercer esse sentimento em termos práticos. Ou seja, Deus se deleita em abençoar, dar, perdoar, fazer o bem, proteger, suprir, prover. Ele tem prazer em fazer isso, faz parte da natureza de Deus. E nesse ponto ele é diferente dos deuses pagãos. Os pagãos vivem com medo dos seus deuses, com medo de ofender os seus deuses, os seus demônios, os espíritos da natureza, os espíritos dos ancestrais, as figuras das trevas, das mitologias que eles inventaram. Vivem com medo, com pavor, com pânico do que vai acontecer depois da morte. Mas nós temos confiança de que nosso Deus, Ele é diferente, porque Ele perdoa, Ele esquece, Ele não fica com raiva a vida toda, e Ele finalmente tem muito mais prazer em nos perdoar do que em nos punir e nos castigar. Nesse ponto aqui, que Deus tem prazer na misericórdia, Ele é diferente não somente dos deuses, mas Ele é diferente de todos os demais seres do universo. Ele é diferente do homem, porque nós temos muito mais prazer em falar mal dos outros, fazer mal aos outros, causar dano aos outros, do que fazer o bem, ajudar e socorrer. Deus é diferente dos homens, porque a humanidade é muito mais inclinada a fazer o mal do que a fazer o bem. Ele é diferente dos anjos bons, porque Ele tem prazer na misericórdia. Quando um anjo faz alguma coisa em prol da humanidade, ele faz por ordem e mandato de Deus, mas Deus não tem ninguém que o mande, Ele faz espontaneamente o bem e exerce a misericórdia livremente. E é claro, Ele também é diferente dos anjos maus. Deus tem prazer na misericórdia, tem prazer em perdoar, prazer em acolher, prazer em esquecer. Eu queria que você lembrasse disso essa noite, especialmente você que está com a consciência carregada, que está com o seu coração cheio de culpa, você que talvez esteja com medo de se chegar diante de Deus por conta das transgressões repetidas e da mesma forma que você tem feito. Esse é o nosso Deus, é isso que faz Deus ser aquilo que Ele é. Conheci a história, uma vez li a história de uma mulher que brigou com sua mãe. A mãe era uma mulher vingativa. A moça brigou com a mãe, fugiu de casa, foi para longe de casa, e depois de alguns anos ela se arrependeu de tudo que tinha feito e começou a escrever para sua mãe. Escreveu carta após carta, toda semana escrevia uma carta pedindo perdão à mãe, dizendo que estava arrependida de tudo que tinha feito, que queria que a mãe a recebesse de volta. Os anos se passaram, ela nunca recebeu uma única carta de volta da sua mãe. Finalmente, quando a mãe morreu e ela foi para o sepultamento, alguém lhe entregou uma caixa, e ela abriu e lá estavam todas as suas cartas, nenhuma delas aberta. A raiva daquela mulher era tanta que nem abria a carta da filha, ela abriu. Pessoas são capazes disso, mas não o nosso Deus. Você fica imaginando você, não é? Orando, mandando uma carta em oração para Deus, e você fica pensando que Deus não dá a mínima, ou que Ele está com tanto ódio de você que Ele não vai nem escutar as suas orações. Deus não é como nós, não há ninguém semelhante a Ele. Nós nem começamos a imaginar a misericórdia e a compaixão de Deus, que perdoa, que esquece, que não fica com raiva e que tem prazer em perdoar mais do que qualquer outra coisa. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Quais são as consequências de Deus ser o que é para nós? Duas certezas. Se Deus é assim, nós podemos ter certeza de duas coisas, ambas no verso 19. São, três coisas. Primeiro, Ele voltará a ter compaixão de nós, diz o profeta Miqueias. No passado, Deus tirou a nação de Israel lá do Egito, num gesto de compaixão e de misericórdia e fidelidade à sua aliança.
trouxe o povo para a terra prometida, o povo se virou contra Deus, e Deus agora estava prestes a levar o povo em cativeiro outra vez, mas porque Deus é o que Ele é, o profeta pode dizer: Ele voltará a ter compaixão de nós, ainda que nós cometamos o mesmo erro, nós entremos pelo mesmo caminho errado, mas Ele, porque Ele é o que é, Ele tornará a ter compaixão de nós. Às vezes a gente só dá uma chance para a pessoa, não é? Olha, você só erra comigo uma vez. A gente já disse, tem gente que diz assim: olha, você só erra uma vez comigo, porque da segunda em diante eu vou bloquear você no meu zap. Nem falo mais com você, você só vai errar uma vez. Deus tornará a ter misericórdia de nós. Isso nós podemos confiar. Essa é a consequência dele ser o que ele é. Nós sempre podemos esperar na sua misericórdia. É claro, isso aqui não é nenhum estímulo para que a gente viva uma vida de pecado. Porque quem conhece esse Deus, quem ama esse Deus, a última coisa que a gente quer é ofendê-lo. Mas por conta da nossa natureza pecaminosa, incorremos em muitos pecados e transgressões graves contra Deus. Mas Ele tornará a ter compaixão de nós, como já teve tantas vezes no passado. Ele vai nos levantar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos trazer para si, vai nos assegurar do seu amor e vai nos mandar encorajados de volta a caminhar nessa vida para a sua glória. A segunda certeza que nós podemos ter é que Ele pisará aos pés as nossas iniquidades. Pisar aqui dá a ideia de conquistar e vencer, pisar no inimigo. Você venceu e conquistou o inimigo. E a iniquidade é o inimigo. É a mesma palavra que aparece aqui no verso 18, né? Tu perdoas a iniquidade, verso 18, e no verso 19, pisará aos pés as nossas iniquidades. Deus pisa as nossas iniquidades debaixo dos seus pés, porque Ele perdoa as iniquidades que nós cometemos. Ele não somente perdoa a culpa, mas Ele nos livra do poder da iniquidade. O pecado tem esse poder de não somente nos tornar culpados, mas de nos fazer sofrer consequências terríveis, miseráveis, que nós merecemos. Deus nos perdoa. Ele nos perdoa e Ele vence, conquista, pisa aos seus pés as nossas iniquidades. E é isso que nos enche de confiança e de alegria. E a terceira consequência de Deus ser o que Ele é que, final do verso 19, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É uma figura muito bonita, não é? Deus pega os nossos pecados, depois de vencer os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, Deus os toma, faz um montinho, não é? Amarra um peso e joga lá na profundeza do mar. E a gente acrescenta ainda e coloca uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. É proibido pescar. Porque às vezes a gente pesca, não é? Deus já perdoou, você já está perdoado, mas a gente não se perdoa e a gente fica lá pescando de volta aquilo que Deus já jogou na profundeza do mar. Aquilo que Deus já esqueceu, a gente fica trazendo, né? A falta de perdoar-se. Quando Deus já nos perdoou, Ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. É proibido Satanás pescar, não deixa Satanás pescar ali. É proibido não somente você pescar, mas o diabo também, porque ele é o acusador dos irmãos. E mesmo que a gente já foi perdoado, que o nosso pecado foi esquecido, Satanás ainda vem com acusações, com opressão, com pensamentos de que Deus vai nos destruir, que Deus está contra nós, de que Deus vai nos rejeitar completamente. Essas são as consequências para o povo de Deus. 3 certezas: se Ele é o que é, se Ele perdoa, se Ele esquece, se Ele não fica com raiva, se Ele tem prazer na misericórdia, você pode ter certeza de 3 coisas: Ele vai voltar a ter misericórdia de você, Ele vai conquistar, vencer as suas iniquidades e vai lançar todas elas nas profundezas do mar. Agora, parece tão maravilhoso isso, mas a questão é: com quem Deus faz isso? Porque a verdade bíblica é que Ele não age assim com todo mundo. Não.
Ele não age assim com todo mundo, por isso, essa é a pergunta talvez mais importante depois de descobrirmos o caráter de Deus, com quem ou com que pessoas Deus se relaciona dessa forma. Ele não age assim com todas as pessoas do mundo, mas somente com o seu povo, é o que diz o verso 20. Mostrarás não ao mundo, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Deus faz isso somente com seu povo. Ele perdoa a transgressão da sua herança, que é o seu povo amado, eleito, o seu povo escolhido. Ele é fiel a Jacó e ele é benigno a Abraão, que são os patriarcas com quem Deus fez um pacto do qual nós somos os herdeiros espirituais. Que é esse povo de Deus, então? Antes de Cristo era a nação de Israel, a quem Miqueias foi enviado para profetizar. Depois que o descendente de Abraão e Jacó veio, que é Jesus, todos os que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Filho de Deus e que professam a Ele como Senhor e Salvador e vivem para a sua glória, ou seja, a igreja de Deus, esse é o povo de Deus e é somente a estes que Deus manifesta-se dessa forma que nós acabamos de falar aqui. Com esse povo Deus tem uma aliança, Ele promete ser o nosso Deus e nos perdoar, Ele promete esquecer nossas transgressões, ter misericórdia repetidamente das nossas fraquezas, e nós prometemos tê-lo como nosso Deus e Jesus Cristo como nosso Salvador, crendo que o sangue de Cristo é a base disso tudo. Quando eu falo do sangue de Jesus, eu me refiro à sua morte na cruz. O fato dele ter morrido pelos nossos pecados na cruz do Calvário é que faz com que Deus seja isso que Ele é. Perdoador, misericordioso, não fica irado para sempre, o que nos dá segurança da renovação do perdão, o que nos dá segurança da derrota das nossas iniquidades e que nossos pecados estão sepultados para todo sempre na profundeza do mar. Mas isso é somente para o povo de Deus. Aos que não são de Cristo, aos que não creem nesse Deus, aos que não andam na fé nesse Deus, a esses Deus vai mostrar uma outra face, que também faz parte da sua natureza, que é a sua justiça, que se expressa através da sua ira, mediante castigos aqui nesse mundo e o castigo eterno no inferno. Para esses não há perdão, desses, o pecado deles, Deus se lembrará eternamente. Nunca haverá misericórdia para eles. Perdão jamais chegará aos seus pés. Que privilégio, então, fazer parte do povo a quem Deus se revela como sendo esse Deus misericordioso e bom. Ele cumpre, assim, os juramentos feitos a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações para nós. Deus, nessa noite, quer chamar você, e chama você, para perdoar os seus pecados e fazer parte do povo dele. Eu não sei como está você nessa noite, a sua situação diante de Deus, mas uma coisa é certa e mais importante do que a própria vida, é você estar em um bom relacionamento, estar no relacionamento correto com esse Deus que é bom, perdoador, é o único que pode apagar as suas transgressões, porque Ele é o único Deus que há. E diante dele, um dia comparecerão todas as pessoas para responder pelos seus atos. E que Deus você vai encontrar? Um Deus que esqueceu suas transgressões, um Deus que perdoou seus pecados, um Deus que teve misericórdia de ti, que teve prazer em mostrar amor a você, ou um Deus irado, um Deus justo e verdadeiro, que vai lhe tratar de acordo com os seus pecados e que vai condená-lo com justiça à eternidade de sofrimento, sem remissão, sem pausa, sem intervalo, sem paradas, mas sofrimento eterno e indizível. Será que você vai continuar endurecido? Há pessoas aqui que estão na igreja há tantos anos,
mas vivendo talvez uma vida longe de Deus. Talvez você veio nos visitar aqui nessa noite e você está nessa situação, que conhece o Evangelho há tanto tempo. Mas será que meditar nesse amor de Deus, quem é semelhante a esse Deus, meditar na misericórdia desse Deus, não mexe o seu coração? Teve um serial killer nos Estados Unidos que matou 80 mulheres em New Jersey. 80 mulheres. Finalmente ele foi preso. E ele foi julgado e o julgamento dele foi televisionado. E os parentes das vítimas estavam ali presentes. E, numa certa altura, foi dada a oportunidade para que os familiares das vítimas pudessem falar. E aí vários pais e mães se levantaram e amaldiçoaram aquele homem, desejaram que ele fosse para o inferno mais profundo, onde ele sofresse eternamente, que Deus o destruísse ou que todo o mal do mundo viesse sobre ele, porque ele havia matado sua filha ou suas filhas. Várias pessoas disseram isso e pela televisão dava para ver o assassino, ele nem mexia os olhos, impassível, ouvindo tudo aquilo. Só teve um momento que aquele homem chorou. Foi quando o pai de uma das vítimas chegou e disse: eu lhe perdoo. Você está perdoado em nome de Jesus. Porque eu já fui perdoado por Deus e eu quero lhe perdoar aqui e agora. E foi quando aquele homem chorou. Nem sempre pela dureza as pessoas se convertem, mas na meditação e na reflexão a respeito do amor de Deus. É isso que Deus é isso que Deus quer fazer com você. Será que isso não mexe em seu coração? Palavra aqui para o povo de Deus. Essa é a maior de todas as motivações para nós servirmos a Deus aqui nesse mundo, cheios de amor e de gratidão. Talvez você guarde no peito ressentimento, mágoa, não estou dizendo se é justa ou injusta, até eu sei, as pessoas fazem mal para nós, as pessoas nos machucam, elas nos ofendem. A questão é como é que você pode guardar isso contra essas pessoas e ao mesmo tempo professar que você serve a um Deus que tem prazer na misericórdia, que torna a ter compaixão, que esquece as transgressões que as pessoas fazem, que perdoa livremente. Como é que você pode ser seguidor desse Deus e ao mesmo tempo guardar no seu coração rancor contra alguma pessoa, que você não fala mais com aquela pessoa, você não quer nem ver aquela pessoa? Hoje à noite é uma chamada à coerência. Por isso que Jesus Cristo disse, ao ensinar a oração do Pai Nosso: se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também Deus não perdoará as suas ofensas. Também Deus não vai perdoar. Sabe aquela parte do Pai Nosso que diz: perdoa as minhas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? É isso que quer dizer. Porque você está orando a um Pai que perdoou livremente a sua dívida que você nunca podia pagar. E agora, como é que você ainda mantém em dívida alguém que lhe ofendeu, que lhe machucou? Eu não estou dizendo que você vai andar de braço dado com essa pessoa. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo aquele sentimento que você tem, que você não pode nem ouvir falar da pessoa, você não pode nem escutar o nome da pessoa. Quando por acaso você acha um retrato dela, uma foto dela nas redes sociais, chega, gela o seu coração, você passa logo, você não quer nem saber daquela pessoa, ela está morta para você. Compare a sua atitude com a atitude de Deus para com você. E, por último, essa é a maior motivação que nós temos para viver uma vida santa, porque o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, perdoador, misericordioso e compassivo, que a última coisa que eu quero na minha vida é ofender esse Deus. Não é que eu tenho medo dele, e eu não tenho, ele já me curou disso, mas é que eu o amo e eu não quero ofendê-lo depois de tudo que ele fez e faz por mim. Eu espero que essa seja também a sua motivação
E eu espero que seja assim também, que você queira viver esse ano que se aproxima na presença desse Deus. Quem é igual ao nosso Deus? Que Ele nos abençoe nessa noite, nos encha de alegria, de gozo, para que possamos servi-lo de coração. Fiquemos em pé e vamos orar. Ó Deus querido, bendito seja o teu santo nome, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Eu quero trazer diante de ti agora, Senhor, o nosso pedido, a nossa súplica, para que o Senhor nos perdoe, que o Senhor volte a ter compaixão de nós. E se há alguém aqui nessa noite carregando o fardo dos seus pecados não confessados, a mágoa, o ressentimento, o ódio que envenena o coração e a consciência, que o Senhor queira curar nessa noite, que o Senhor possa trazer pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. Ouve a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus.